Rubem Júnior tá aqui para trazer informação. Sábado, Pouso Alegre, Mineirão, 6h30. Cruzeiro com a vantagem do empate. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite, a você, Cirilo, Edu, Nação Azul, confirmando na Itatiaia, são 6h24. Atualizando a quinta do Cruzeiro e como vem sendo, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, sem tempo para comemorar, sem tempo para lamentar, é só pensar no futuro e esse, né, duelo com desempenho e resultado que vai tendo o Tite com toda a pressão, com toda a palavra da torcida que ontem a gente registrava no pós-jogo, mas a cobrança existe na toca, evidentemente, né, em toda empresa que tem profissionalismo. Isso ficou claro com a presença do presidente Pedro Lourenço na sala de entrevista coletiva, muito mais para passar força nesse momento e também para ter essa presença de comando como o Cruzeiro tem durante o seu dia a dia e também no pós-jogo e no pré-jogo, e o planejamento segue para a temporada com o Tite no comando. Sobre o jogo contra o Pouso Alegre, atenção, Nação Azul, 6h30 do sabadão. A diretoria convoca você, torcedor, até porque o momento é de apoio para buscar uma vaga na decisão do estadual. O Cruzeiro tem essa vantagem mínima, né, que foi construída em Pouso Alegre. E dentro do que pode fazer o técnico para o jogo é a manutenção da equipe. Comentava muito bem durante a semana o Edu Panzi na Itatiaia sobre a sua expectativa com relação à equipe que esteve em campo contra o Pouso Alegre e teve, né, um bom desempenho. Teve apenas essa mudança, saída do Neiser Vidiarreal e a volta do Caio Jorge, e isso pode ser mantido para o jogo contra o Pouso Alegre. Lembrando, segue aquela interrogação que pode ter o Cruzeiro pelo estilo de jogo do Pouso Alegre, tendo a volta do Arroio. Agora o Arroio poderia voltar na vaga do Christian e o Cruzeiro poderia mudar o meio campo, quem sabe o Christian indo para o meio. São algumas possibilidades que ainda não foram trabalhadas na Toca da Raposa, apenas foi o que havia feito o técnico Tite de expectativa e também de trabalhos, as atividades que acontecem na Toca, né, de ter essa equipe que ele considera a titular, fazendo também algumas alterações, alguns movimentos, experimentos, é o que vem fazendo toda a comissão técnica do Cruzeiro, que nos últimos 2 jogos, apesar de ter tido apenas um bom resultado, que foi contra o Pouso Alegre, mas é considerada, né, esse volume de jogo do clube pelo que não apresentou, pelo menos no início da temporada. Hoje atividade leve, para os jogadores que atuaram 90 minutos, trabalhos internos, para quem atuou pouco, né, uma atividade física. Amanhã aquele trabalho tático, trabalho de bola parada, para definir o time e olhar também toda a questão física que conta muito nesse momento para o duelo do próximo sábado contra o Pouso Alegre. E lembrando, Cirilo, o jogo pelo Campeonato Brasileiro acontece apenas na próxima semana, é pedreira atrás de pedreira. Já tem um Flamengo, jogo na quarta-feira às 9h30 no Maracanã. Mas sobre o Pouso Alegre, semana, né? Da outra semana. Dia 11. Mas sobre o Pouso Alegre, tudo indica que o técnico Tite possa ter a manutenção do que ele vem fazendo e tem já um time considerado titular, pelo menos foi o que o Cruzeiro apresentou nos próximos jogos, Cirilo. Pra dizer, Cirilo, que amanhã finaliza a preparação, a gente sabe, né, da responsabilidade de avançar a próxima fase do Campeonato Estadual, mas também de pontuar no Campeonato Brasileiro. A gente falava sobre o jogo contra o Flamengo, né, que acontece na quarta-feira do dia 11, jogo no Maracanã, então até lá tem sua vida resolvida com relação ao estadual. Ao todo, então, fazendo esse balanço do técnico Tite e também do Cruzeiro nesta temporada, foram 6 vitórias para cima do Tombense, Uberlândia, Betim, América, URT e Pouso Alegre. Foram 5 derrotas para Pouso Alegre, Democrata, Atlético, Botafogo e Coritiba, 2 empates, Mirassol e Corinthians. É o Cruzeiro que tem agora o foco total no sábado, grupo fechado, a diretoria dando o apoio, porque dentro do que tem como planejamento segue
tudo como começou na Toca da Raposa no início do ano, mesmo com toda a pressão. A gente sabe, né, que tem a cobrança aí dentro da diretoria, até mesmo o presidente Pedro Lourenço demonstrou isso, e teve uma cena que chamou muita atenção ontem no pós-jogo. Ele foi de repórter em repórter, né, na zona mista ali, cumprimentar, passar que tá de olho em tudo, e é assim que vai seguir o Cruzeiro durante a sua caminhada, JVC. Ô Edu, daqui a pouquinho nós vamos ter mais tempo para conversar sobre isso no segundo tempo, mas rapidamente, o Rubens falou sobre talvez uma tendência de uma sequência de times, sem mexer muito aí pro fim de semana. Como é que você encara o momento dos titulares do Cruzeiro? Você acha que tem que mexer? Você acha que tem que alterar o time? A melhoria pode passar por uma alteração mais sensível entre os titulares? Ou não tem muita margem para isso também, Edu? Eu acho que o Cruzeiro tem que cair na real que o adversário dele é o Pouso Alegre. E depois do Pouso Alegre, se eu não estiver enganado, é o Flamengo. Flamengo vai ser no dia 11 ainda. Se o Cruzeiro for pra final vai ser antes. Então, que pode ser o Atlético. Sim. Ou pode ser o América. Sim. Atlético e América são times superiores ao Pouso Alegre. Cruzeiro tem uma vantagem de jogar por um empate. Cirilo, tem gente precisando descansar no time do Cruzeiro. E se você precisa descansar alguém, esse descanso tem que acontecer no estadual. E a única janela de descanso que o Cruzeiro tem no estadual é um jogo contra o Pouso Alegre em que ele entra em campo pelo empate. Ele não vai ter janela de descanso na final do campeonato, seja contra a América ou Atlético, porque é jogo único e não há vantagem. E tem gente precisando descansar. Matheus Pereira está com uma sequência muito pesada. O Gerson está com uma sequência muito pesada. Outros jogadores já pararam, já descansaram. O Lucas Silva vinha de uma sequência de suplente. O Romero já parou. Você tem o Caio Jorge que está sendo preservado. O Fabrício Bruno está com uma sequência muito pesada. E ali, e dentro desses nomes que eu falei, tem jogador que tá bem, tem jogador que não tá bem. Fabrício Bruno tem jogado muito mal. O Matheus Pereira não, esse tá muito bem. E me passa a impressão de que tá bem fisicamente. Mas tem que parar uma hora, cara. Tem que dar uma segurada. O Matheus Pereira saudável fisicamente, ele vai te ajudar muito mais do que 60%, 70%. Então, se tem um momento pro Tite olhar pro elenco, mesmo pressionado, e dar uma descansada em 2-3, cara, 2-3 não é nenhum exagero. Se tem um momento é sábado contra o Pouso Alegre, que você é muito superior e você joga por um empate. Se deixar para depois, o risco de você perder porque descansou o jogador, como o Cruzeiro fez com o Arroio contra o Mirassol, aí é muito grande. Então eu entendo que tem que ser inteligente nesse momento.